Olá pessoal que pega no... Olá pessoal que segue meu canal, bem-vindos a mais um Top Curiosidades de League of Legends. E hoje veremos o vazio e os observadores. Existe uma ligação entre os observadores e o vazio que poucas pessoas sabem e entendem. E hoje eu vou explicar essa ligação aqui no meu canal. Praticamente um precisa do outro para existir agora no universo de Runeterra. A primeira descrição interessante sobre ele é como Kai'Sa define o vazio. Ele não é um deus que se satisfaz com preces e presentes. Ele só quer devorar tudo. Nas histórias de Kai'Sa, ela deixa bem claro que o vazio ou se alimenta ou ele vai morrer. O vazio não é um lugar, não é mais uma dimensão onde pode se estar. Basicamente isso dá a entender que o vazio é algo vivo. E é aí que entra os observadores. Quem não se lembra dos observadores, eles são seres desconhecidos que apareceram em Freljord, seres que deram poderes à tribo de Lissandra, tornando os Glacinatas imortais. Em troca do poder, os observadores gostavam de ser venerados. A irmã de Lissandra, Avarossa, não aguentava mais isso e resolveu se voltar contra os observadores. Assim os Glacinatas enfrentaram os observadores e o jogaram no abismo. Esse abismo é o que você vê em Holy Abyss. Ele foi criado por Ornn, por pedido de Avarossa. A teoria que eu sempre disse aqui no canal é que esse buraco que o Ornn construiu é tão fundo que poderia parar no vazio. Uma vez lá, com criaturas poderosas, os observadores resolveriam dar poder a elas para poder sair de lá. Ou algo pior, tomar toda a Runeterra. Se eles tornaram os Glacinatas mais fortes, por que não os monstros do vazio? O que fazia essa teoria ser duvidosa era que o vazio era uma dimensão paralela, não algo alcançável em Runeterra. Mas isso agora mudou. O vazio agora, que parece ser um ser, ele também parece estar no subsolo. As cidades que ele devorou, como Ikatia e a cidade de Kassadin em Kai'Sa, foram todas parar no subsolo. Então realmente os observadores poderiam ter parado no vazio. E agora vem a parte mais interessante. Leia comigo a citação da história do vazio. Ruidosamente lançado à existência com o surgimento do universo, o vazio é uma manifestação da vastidão inatingível daquilo que jaz além. É uma força do apetite insaciável, que espera uma eternidade até que seus mestres, os misteriosos observadores, marquem o momento final da destruição. Com essa mudança na história, tudo está interligado. Os observadores são os mestres do vazio. Eles realmente foram aprisionados lá. O vazio agora se tornou algo vivo, que está embaixo de Runeterra, pronto para a destruição total. Comandado pelos observadores que foram presos pela traição dos Glacinatas, o mundo está no aguardo da volta dos observadores. Muitas coisas se explicam com essa mudança na história, como por exemplo, o terceiro olho, que parece surgir naqueles que têm contato com o vazio. Podemos notar esse olho no Rashou, o ex-conjurador da maré, presente no quadrinho de Nami, a qual ela encontra uma das fissuras do vazio, mais uma vez presente em uma fissura subterrânea. Reparem bem no olho que surgiu em sua testa. Outra coisa interessante é a lenda do Conjurador das Marés. O Conjurador das Marés deve entregar a um lunar a pedra abissal para colocá-la no monte mais alto para proteger a superfície dos monstros. Já os Lunari dão aos Marai a pedra lunar para proteger o mar dos mesmos monstros. Vocês conseguiram entender, não é mesmo? O monte a qual a pérola abissal deve ser posto é o Monte Targon. Porém os Lunari foram extintos pelo Solari. O único que resta é Diana e também o Aphelios. Porém o Aphelios não é um aspecto da lua igual a Diana, e talvez ele não tenha essa responsabilidade da pedra lunar, de dar a pedra lunar para Nami ou qualquer outro Marai. Então não sabemos se Aphelios pode influenciar nessa história dos Marai com os Lunari. Porém o caminho de Diana está sendo seguido pelos seus instintos. Nem mesmo ela sabia sobre os Lunar,
Por isso Nami foi forçada a sair do oceano em busca da Pedra Lunar. Se a Pedra Lunar não ficar no mar e a Pedra Abissal não ficar no pico do Monte Targon, o vazio vai retornar. Os observadores retornarão. Esperamos tanto por este dia. Estivemos tão pacientes. Agora, minhas crianças, meus pré-glácios, é a nossa vez. Eu vi o futuro e ele é frio. Os observadores retornarão e estão muito satisfeitos com vocês. Eles levarão embora sua fome. Eles levarão embora sua dor. Vocês renascerão, assim como eu, e se tornarão classe natas. Nós tomaremos de volta o que é nosso. As outras tribos não serão capazes de nos impedir. Eles não passam de meros flocos de neve. E nós somos a avalanche. A bruxa gélida Lissandra, que mudou toda a história de Freljord para este momento tão esperado. Ela profetizava a volta dos observadores desde o seu lançamento. Muitos dos personagens de Freljord falam sobre essa guerra, essa destruição que haverá no mundo. Volibear sonha com a tal guerra. Anivia tem uma citação interessante. Um dia o mal se erguerá do gelo e ela deverá destruí-lo. Não importa o que aconteça. Anivia sabia que se tal mal se enraizasse em seu lar, a mesma escuridão encontraria o caminho até o seu coração. Para seu horror, ela sentiu a magia pura do próprio gelo se tornar vil e corrupta. Assim como o sangue na água, a escuridão rastejou sobre Freljord. Também temos o Dir, um dos personagens que Lissandra tentou matar por ser o escolhido da Lua Sangrenta. Ele tem um dom, citado em sua lore. O Dir ainda sentia que algo se manifestava em seu descanso. Os espíritos de Freljord o chamavam, avisando-o de um mal sobrenatural que emergia do gelo. Ele entendeu a verdadeira ameaça que a bruxa gélida representava a Freljord. Ela era o arauto de uma escuridão maior que em breve envolveria a região. Armado com os potentes espíritos do templo, o Dir retornou a Freljord, procurando por defender o mundo natural de todos aqueles que ameaçariam seu equilíbrio. Com todas essas afirmações, sem dúvidas, os observadores são um grande mau presságio de League of Legends. Os observadores, jogados no vazio, controlaram os seres, ou o ser de lá, para dominar toda a Runeterra. Com esses fatos, podemos concluir quem é que Aurelion Sol escuta dando risada quando ele olha o buraco do vazio. Seja lá o que for que exista do outro lado, está rindo. Panteão grita outra ordem para mim, mas ignoro suas palavras. Essa fissura anômala no universo me encanta. Essa não é a primeira do tipo com a qual eu tive que lidar, mas esta parece diferente. E não consigo deixar de admirar a maravilhosa e terrível manipulação de barreiras entre os reinos. Se poucos seres conseguem compreender suas complexidades, quem dirá possuir a fulgurosa magnitude de poder necessária para rasgar o tecido da existência? No meu coração conheço uma ferida tão requintada que não poderia ser orquestrada por criaturas rastejantes. Não! Existe mais por trás dessa intrusão. Eu tremo perante o pensamento do tipo de entidade que é capaz de criar um vale tão volátil. Os observadores estão totalmente confirmados como a grande escuridão que tomará a Runeterra. Os observadores são uma peça muito importante na história de League of Legends.
talvez os Darkins um dia poderiam ter agora uma ligação com os observadores. Eu tenho quase toda certeza que Atrox não sabe que os observadores existem, pois se ele soubesse, ele já estaria atrás deles para libertar, para eles destruírem Runeterra e destruírem ele, pois Atrox quer morrer. Também é citado que Atrox ouve o vazio e ele fica curioso para saber o que esse poder tem a oferecer a ele para poder destruir Runeterra e assim ele poder morrer finalmente. Então eu acredito que a próxima atualização das histórias dos observadores vai ser o Atrox encontrando os observadores, descobrindo assim o poder deles para destruir toda a Runeterra e Atrox finalmente poder descansar. Isso é totalmente possível, porque como vimos, os Darkins agora têm um poder misturado do Aurelion Sol com o vazio, pois os aspectos são a energia do Aurelion Sol roubada com os discos solares, como vimos na atualização da lore do Aurelion Sol. Então como um Darkin tem todo esse poder, ele com certeza vai conseguir derreter um gelo verdadeiro. É isso aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like aí para ajudar o vídeo a crescer e veja outros vídeos como esse na lista Top Curiosidades, e eu também conto as histórias dos personagens aqui no canal. É isso aí, vídeo todos os dias às 11 horas da manhã. Tchau galera.